Olá! Bem-vindo a este episódio da série Processos Coletivos. Red Bull te dá asas. Um caso de ação coletiva. Narração de Marcelo Hugo da Rocha e Alessandra Gauer. Recentemente, os noticiários brasileiros compartilharam a informação de que a empresa de bebidas energéticas, a austríaca Red Bull, pagaria 13 milhões de dólares a consumidores norte-americanos que não ganharam asas, referente ao seu famoso slogan comercial e que foi usado por mais de 2 décadas. Conforme a publicação da revista Exame, a empresa topou pagar a quantia para encerrar uma ação coletiva nos Estados Unidos, que a acusava de propaganda enganosa. Afinal, ninguém ganhou asas. Em uma nota oficial, a Red Bull diz que aceitou pagar o dinheiro para evitar os custos do litígio. Os 13 milhões serão distribuídos entre milhões de consumidores. Com um acordo, os clientes que compraram a bebida nos últimos 10 anos poderão escolher entre ser reembolsados em 10 dólares ou receber um voucher de 15 dólares para gastarem com produtos Red Bull. De acordo com as informações de canais estadunidenses, os autores das 2 class actions alegaram que foram enganados pelo slogan, afirmando que os benefícios anunciados pela empresa de aumento de desempenho, melhor concentração e velocidade de reação são falsas. A empresa nega qualquer irregularidade, mas preferiu concordar com o pagamento para evitar novas ações. Serão beneficiados os clientes que compraram entre 2002 a outubro de 2014, observado algumas exigências, como o preenchimento de formulário de solicitação e encaminhamento ao administrador da ação coletiva, com ou sem comprovante de compra. Mesmo assim, o tribunal vai realizar uma audiência em maio de 2015 para decidir se a resolução será aprovada e os pagamentos serão distribuídos no prazo de 150 dias após o acordado, sob reserva de possíveis recursos. De acordo com o site Top Class Actions, os autores desafiaram os estudos científicos publicados no site da Red Bull, que supostamente demonstravam a superioridade de suas bebidas energéticas sobre os produtos mais baratos que contêm apenas cafeína. Segundo os processos das class actions, não há estudos científicos confiáveis que apoiam as reivindicações da Red Bull em que o energético é superior. Ainda, os autores fizeram alegações de quebra de garantia expressa, enriquecimento sem causa e violação dos estatutos de proteção dos consumidores de vários estados estadunidenses. Red Bull negou toda e qualquer irregularidade ou passivo e sustenta que a sua comercialização e rotulagem foram sempre totalmente verdadeiras e precisas. O valor a ser recebido na liquidação poderá ser menor, caso o montante total dos pedidos apresentados exceda os fundos com esse propósito. Para receber, basta se cadastrar como membro da classe do acordo, através de formulário de solicitação a ser encaminhado até início de março, antes da audiência de 1º de maio. Tem-se notícia que há outras ações judiciais coletivas em curso contra fabricantes de energy drink no Canadá. Além da própria Red Bull, também contra Coca-Cola, Pepsi-Cola, Rockstar Incorporation, Monster Beverage Company, entre outros, que já se encontram no Ontário Superior Tribunal de Justiça e que alegam violações generalizadas da Lei de Defesa do Consumidor, Lei da Concorrência, Food and Drugs Act e outras causas de direito comum de ação coletiva, e que, em geral, são danos por perdas sofridas como resultado de declarações falsas, enganosas e ou fraudulentas nos rótulos dos produtos. O acordo proposto pela Red Bull North American Corporation é referente às 2 class actions, acionadas individualmente, uma pelo consumidor Benjamin Carruthers, na Corte do Distrito Sul do Estado de Nova York, e outra pelos consumidores David Wolf e Miguel Almaraz, no Distrito Central do Estado da Califórnia. Como o primeiro caso foi proposto de Benjamin em janeiro de 2013, o processo de David Wolf foi incorporado, transferido e consolidado pela Corte Distrital de Nova York, ainda em dezembro do mesmo ano. No final de julho de 2014, as partes entraram com um pedido de acordo,
e no início de setembro foi concedido o despacho que concedeu a aprovação preliminar da ação coletiva unificada, conforme as principais referências informadas anteriormente. É importante destacar que as duas ações iniciais buscaram estender os direitos a seres garantidos em eventual procedência a consumidores em situações similares, não só em Nova York e Califórnia, mas em todos os Estados Unidos e diante da Rule 23, poder a qual é dado aos juízes de certificar as ações como coletivas, foram atestadas como típicas ações de classe. Com base na doutrina e jurisprudência estadunidense, podem ser colhidas 7 condições, 7-part certification process, que, satisfeitas, darão ensejo à certificação de se tratar de uma class action. Segundo lição de Cássio Scarpinella Bueno, resumidamente são elas. 1. Deve haver uma classe, ou seja, aquele que se pretende adequado representante deve fornecer argumentação suficiente de que há uma classe sujeita a determinada violação de direito. 2. Aquele que se pretende adequado representante deve ser membro atual da classe, o que, segundo revela a doutrina, parte da premissa de que, if they have a personal stake in the outcome of the litigation, the representatives are likely to undertake a full prosecution or defense. Essa questão é essencialmente relacionada com a pesquisa em torno da legitimidade ad causa. 3. A classe deve ser tão numerosa que a reunião de todos seus membros demonstra-se impraticável. Ao mesmo tempo em que a doutrina aponta para um número de 25 e 40 pessoas para dar ensejo à formação de uma classe, naquelas hipóteses em que o risco individual, considerado individualmente, dos membros é razoavelmente grande, sua reunião em uma class action é plausível, independentemente do número de pessoas envolvidas. 4. As questões que dão ensejo ao litígio, sejam as de fato ou as de direito, devem ser comuns. Basta uma mera questão em comum para que este requisito esteja preenchido. 5. As pretensões deduzidas pela parte ideológica sejam típicas da classe. A doutrina adverte que não há maiores considerações a respeito deste pressuposto, já que tende a ser cumprido diante das condições da comunhão de pontos de fato e de direito e pela adequação da representatividade. 6. A efetividade e não mera potencialidade da representação adequada dos interesses de toda a classe pelo indivíduo presente na relação processual. Sua concepção mais correta, como visto, guarda relação não somente com a falta de qualquer conflito entre os membros presentes na relação processual e aqueles ausentes, como, também, a presença de advogado especializado que tenha condições de lidar com a complexidade de questões que podem se apresentar no desenvolvimento do processo. 7. O exame de a hipótese ao mudar-se em uma das hipóteses previstas em abstrato na Rule 23b, ou seja, se trata do risco de se ter regras individuais de conduta incompatíveis entre si, se busca uma injunção a favor ou contra a classe para que sejam respeitados os civil rights ou, por fim, se é conveniente, por questões de economia processual e segurança jurídica, a junção das centenas, milhares ou milhões de lides individuais, multiple litigation, para uma decisão vinculante, salvo a hipótese de autoexclusão, conjunta e uniforme. As situações de propaganda enganosa são causas comuns para efeitos de ações coletivas, de ações civis públicas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E muitos processos chegaram ao STJ, como o caso que ficou marcado do fabricante Fiat, que após divulgar e passar a comercializar o automóvel Palio Fire ano 2006, modelo 2007, vendido apenas em 2006, simplesmente lançou outro automóvel, Palio Fire, modelo 2007, com alteração de vários itens, o que levou a concluir haver ela oferecido em 2006 um modelo 2007, que não viria a ser produzido em 2007, ferindo a fundada expectativa de consumo de seus adquirentes em terem no ano de 2007 um veículo do ano. RESP 1342-899 do Rio Grande do Sul. O nosso CDC traz o conceito. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário
inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e qualquer outros dados sobre produtos e serviços. Artigo 37, parágrafo 1º. Por outro lado, tem-se alegado que o exagero publicitário não é necessariamente uma formulação de propaganda enganosa, como seria o caso do slogan criativo da Red Bull, de dar asas. Para esse tipo, há até um jargão, puffing, como um comercial de desodorante masculino que atrai mulheres, ou que um mero bombom de chocolate resolvesse todos os problemas entre o casal, ou que um batom seja capaz de conquistar todos os solteiros da cidade. Concluindo, o caso relatado da Red Bull talvez não só não encontraria interessados entre os legitimados para ação civil pública, pois no direito estadunidense qualquer um pode entrar com ação coletiva, como provavelmente não teria êxito em nossos tribunais pelas dificuldades que os requerentes norte-americanos não precisaram passar porque a empresa propôs um acordo levado à liquidação. A exposição midiática que alcançou essa informação, sem reconhecimento de qualquer irregularidade de seus energy drinks e o impedimento de outras class actions, certamente foi um ótimo negócio, mas nos Estados Unidos. Agradecemos a atenção e até o próximo episódio.